A paz de Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade aos sacramentos. Nós vamos falar sobre o sacramento do matrimônio. Como que Jesus Cristo elevou essa união natural a sacramento. No Catecismo da Igreja Católica, ela estipula que o casamento ele é simultaneamente uma instituição natural e um sacramento. É uma instituição natural porque o homem e a mulher eles se unem desde a criação, para que dê continuidade, para que possam dar continuidade aos planos de Deus, para que possam gerar vida. E ele foi levado a sacramento a partir de Jesus Cristo, em que Jesus Cristo estipulou que eles se uniriam e nada poderia separar essa união. Então, essa união, a partir de então, ela se torna entre três pessoas: o esposo, a esposa e o nosso Senhor Jesus Cristo. O casamento foi levado a sacramento porque os sacramentos, eles são gestos concretos do amor de Cristo, feitos um dia em favor dos homens. Jesus Cristo já o fez algum dia e eles são repetidos agora através da igreja. Aquilo que Jesus Cristo fez, nós repetimos. Eles nos dão uma certa antecipação de bens que serão futuros. Em cada um deles aparece um apelo para a transcendência do reino e um pedacinho de saudade desse reino. É como se o céu descesse até nós, a gente pudesse viver um pouquinho da experiência que nós vamos ter no céu. De forma especial, o sacramento do matrimônio, ele, quando se desfruta de uma união familiar no matrimônio, nos vem a lembrança de uma grande família dos filhos de Deus. Um dia nós vamos estar reunidos na casa do Pai para louvá-lo por toda a eternidade. É como se a gente antecipasse essa grande família que nós seremos no céu, como se nós antecipássemos agora nessa família que nós constituímos aqui na terra. É tão importante a família que Jesus Cristo escolheu nascer no seio de uma família. Ele não quis nascer sozinho, ele não quis ter apenas uma mãe, ele escolheu ter um pai. Embora o pai dele seja o Pai Celestial, ele escolheu um pai na terra, porque era importante que o Filho de Deus nascesse no seio do que é sagrado, daquilo que é sagrado, a sagrada família que é exemplo para todos nós. Uma mãe e um pai que educam bem os seus filhos com bons valores, que os orienta, que os guia, que se sacrifica por eles. É esse exemplo que a gente tem que ter, é o que a gente vê na Sagrada Família de Nazaré. Aqui nós temos o livro do Gênesis, que nos diz: o homem deixará seu pai e sua mãe e ele se unirá à sua mulher. E já não são mais dois, mas apenas uma carne. Então os dois, homem e mulher, se tornam um único a partir do sacramento. Então eles se unem, eles não são dois. Essa instituição aqui natural que a gente vê no livro do Gênesis, porque a partir daí, sim, eles precisavam se unir para que tudo pudesse dar continuidade, né? Para que a vida fosse gerada. Mas depois nós vemos que a partir de Cristo um sentido novo foi dado. E aqui nós vemos, por exemplo, algumas cartas às primeiras comunidades cristãs, em que São Paulo ele nos mostra como devemos viver no sacramento do matrimônio para viver bem. Isso que ele ensina nas primeiras comunidades cristãs, nós trazemos de ensinamento até hoje. Ele fala então na primeira carta de Coríntios, capítulo 7, todavia, considerando o perigo da incontinência, cada um tem a sua mulher e cada mulher tem a seu marido. O marido cumpre o seu dever para com a sua esposa e da mesma forma também a esposa cumpra com seu marido. A mulher não pode dispor do seu corpo, ele pertence ao seu marido. E da mesma forma o marido não pode dispor do seu corpo, porque ele pertence à sua esposa. Não vos recuseis um ao outro, a não ser que seja em comum acordo por algum tempo, para vos aplicar a oração, e depois retornai novamente um para o outro, para que não tente Satanás por vossa incontinência. Então existe uma necessidade física, né, de um estar ligado ao outro. É uma necessidade básica física, isso é fisiológico. Então é importante que a gente tenha esse nosso parceiro, mas que seja um parceiro dentro de um sacramento matrimonial. Se a gente quiser, aqui fala essa passagem, de repente você está no período de quaresma e você decidiu que a sua abstinência vai ser abstinência sexual. Uma coisa importante, isso me lembra uma vez um crismando que me perguntou: olha, agora na quaresma minha esposa resolveu não dormir comigo. Ela falou que é uma abstinência, mas ela pode fazer isso? Poder, ela pode, mas não é correto você fazer alguma abstinência que você sacrifique o outro. Agora, se os dois estiverem em comum acordo por conta da oração, que é o que nos fala o texto, é muito belo. Não que seja necessário, porque a partir do matrimônio vocês se pertencem um ao outro. Vocês podem estar unidos sempre. O leito conjugal é o altar do Senhor, pode ser comparado ao altar do Senhor. Jesus Cristo ali habita. Porque no sacramento do matrimônio, o casamento é a três: o esposo, a esposa e nosso Senhor Jesus Cristo.
Depois nós temos uma outra passagem também para os primeiros cristãos. Vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Respeite sua esposa, seu esposo. Vocês estão constituindo uma família. A partir daí você é dele e ele é seu, somente. Que não tenham outras pessoas que possam macular o leito nupcial. Pois nós temos também a carta aos Efésios, também as primeiras comunidades. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o seu marido. Se a gente faz a missão, quando a gente faz o cursinho de noivos, a gente aprende sobre isso. Ame sua missão qual que é? Amar e fazer de tudo para o seu esposo. E qual que é a missão dele? Amar e fazer de tudo pela esposa. Assim vocês vão se completar, sempre se dedicando ao próximo. Pois nós temos aqui Jesus Cristo que nos fala através do Evangelho de São Mateus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, Jesus Cristo nos falando, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. É um pecado contra a castidade. Nós vamos ver que a castidade deve ser mantida, a castidade matrimonial. Então, se o seu olhar foi lançado com desejo a outra pessoa que não a sua esposa, você já cometeu um pecado no seu coração. A família é um projeto de Deus. Qual que é a intenção da união na Igreja Católica? Que se forme uma família para Deus. Que os filhos, eles possam vir naturalmente, como Deus sonhou. Se de repente você se casou e você não teve filhos, que seja feita a vontade de Deus, mas que não seja você o interruptor dessa obra. Entende? Então a gente tem que estar sempre aberto à vida. O Catecismo da Igreja Católica nos fala, pela sua natureza é ordenado ao bem dos cônjuges, como também à geração e educação dos filhos. Entre batizados foi elevado por Cristo Senhor à dignidade de sacramento. A nossa obrigação é termos filhos, gerarmos vida, para dar continuidade ao plano de salvação de nosso Senhor, gerarmos vida e educarmos bem na doutrina cristã católica os nossos filhos. É para isso que nos casamos na Igreja Católica. Agora nós vamos falar um pouquinho do rito. O rito do matrimônio é muito belo, é muito bonito, os casamentos são lindos. Nós temos bastante música, temos coral, nós temos flores, mas isso não é necessário. O sacramento é muito simples. É necessário apenas que tenha o noivo, a noiva, um padre ou um diácono e 2 testemunhas. Não precisaria ter aquele cortejo, não precisaria ter dama de honra, nada disso é necessário. Então poderia ser muito simples, porque o sacramento é simples, só que é necessário que seja na casa do Senhor. Então tem que ser na casa de Deus, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele não pode ser realizado no campo, em outros lugares que sejam escolhidos, não é possível. É necessário que o casamento seja realizado dentro da igreja. Agora vamos para algumas perguntinhas e respostas rápidas para que vocês entendam melhor o sacramento do matrimônio. Por quem foi instituído o sacramento do matrimônio? Nós vimos ali por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e os dois são uma só carne. A partir daí eles se unem em Cristo Jesus, que foi elevado a sacramento, e assim eles vão constituir uma família com valores cristãos. O matrimônio é indissolúvel? Sim, ele não pode ser dissolvido. Por quê? Porque assim foi estabelecido por nosso Senhor Jesus Cristo, né? O homem pertencerá à sua esposa a seu esposo, até que a morte o separe. A única coisa que pode dissolver o matrimônio é a morte. Quais efeitos produz esse sacramento? Então, este sacramento, ele primeiro produz a graça santificante que todos os sacramentos produzem no nosso ser. Então, essa graça que nos faz viver bem com aquele que nós amamos santamente, porque Jesus Cristo está presente no meio de nós. E essa união é vontade de Deus. Então, sabendo que a gente realiza a vontade de Deus, a gente vive em paz. E essa graça, ela circunda todo o nosso lar, toda a nossa família. Quem são os ministros do sacramento? O esposo e a esposa, o homem e a mulher que vão realizar o sacramento. Mas e o padre? O padre é uma testemunha da igreja que vai estar ali presente. Então ele conduz o rito, mas ele está ali como uma testemunha, porque quem realiza o sacramento é o homem e a mulher, o noivo e a noiva. E são necessárias apenas 2 testemunhas. Mas eu tenho um monte de padrinhos que também são testemunhas. Os padrinhos são testemunhas. Não existe um limite de testemunha, mas o mínimo são 2 pessoas para que possam, de fato, confirmar que aquele sacramento foi realizado.
quais são os deveres dos cônjuges, a gente aprende no curso de noivos. O homem tem que viver para fazer a sua esposa feliz, para ter paciência, para prover o básico e necessário para a sua família. Isso é o dever, né? Além de oferecer o carinho, tem que oferecer o que é necessário materialmente, para que eles tenham o sustento para se manter diariamente. Isso é obrigação dos cônjuges, um ajudar o outro. Quando tiverem filhos, qual que é o dever? Educá-los na doutrina cristã. O que é necessário para receber o sacramento do matrimônio? Primeiramente, ser batizado. Quem não é batizado não pode receber o sacramento. O batismo é o primeiro de todos os sacramentos. A partir dele, nós podemos receber os outros. Então, se não somos batizados, vamos procurar uma paróquia, fazer uma catequese para se batizar e a partir daí sim, os dois batizados, que não tenha nenhum tipo de impedimento, aí sim podem contrair o matrimônio. Nas igrejas do interior ou em outras cidades mais distantes, eles exigem o crisma também. Muitas igrejas exigem. Aqui na nossa diocese de Santo Amaro, só o batizado é suficiente para contrair o matrimônio. O que torna um matrimônio ilícito? Algumas coisas tornam o matrimônio ilícito. Ele ocorre, mas ele não está dentro das leis. Por quê? Primeiro, pode ser o problema de consanguinidade. Então, se você se casou com alguém da sua família que tem um grau de parentesco muito próximo, tá? É necessário que sejam 3 graus de distância para que você possa casar entre membros de família, porque nós sabemos que isso apresenta alguns problemas também genéticos, né? Então, a igreja toma cuidado com isso. Às vezes você mora na mesma casa, então são pessoas próximas, então a igreja não gosta de realizar, a não ser que o bispo autorize. Então, por exemplo, um casamento entre primos de primeiro grau, tem que ser autorizado pelo bispo, porque eles têm esse problema de consanguinidade. Então, algumas coisas tornam o matrimônio ilícito. Pode a autoridade civil dissolver com o divórcio o vínculo do matrimônio cristão? Não. Não. O casamento religioso ele não pode ser dissolvido de forma alguma. Então, se você se casou na igreja, depois você se divorciou, você se desquitou, você continua casado na igreja, porque não tem como desvincular esse contrato, esse pacto que foi feito com Nosso Senhor. Em que condição se mantém o cristão que é casado apenas no civil? Então, você é apenas casado no civil, você não legitimou ainda a sua situação na igreja, então você está em pecado mortal. Por quê? Você está pecando contra a castidade. Um dos mandamentos da lei de Deus é sobre a castidade. Quando você se casa, você vai ter um tipo de castidade chamada castidade matrimonial, em que você se entrega exclusivamente para o seu esposo e seu esposo exclusivamente para você. Se você está tendo algum tipo de relacionamento fora dessa união com Jesus Cristo, você está cometendo esse pecado contra a castidade. Então você está, nesse momento, em pecado mortal. É possível realizar o casamento religioso sem o casamento civil? Não. Hoje em dia não. Antigamente sim, você se realizava. Mas hoje em dia a igreja preza muito pelas leis civis. Então ela não quer fazer nada que seja ilícito aos olhos da sociedade. Então, é necessário que, primeiramente, você tenha esse casamento civil para depois você se casar, ou mesmo ao mesmo tempo, porque existe o casamento religioso com cunho civil também. Então, os dois se complementam. Não é possível você realizar o religioso sem que você tenha se casado no cartório, no registro civil também. É possível realizar o sacramento do matrimônio 2 ou mais vezes? Sim. Mas como? Então, na verdade, quando você fica viúvo, né? Se uma das partes perder o seu parceiro, a partir do momento em que a pessoa morreu, o outro fica desimpedido para poder casar. E aí sim, você pode casar. Tá? E você pode conhecer outra pessoa e pode contrair um novo matrimônio. Então é possível, sim, se casar 2 vezes, tá? Se ficou viúvo, desejou casar novamente, pode fazer. É possível realizar a realização do matrimônio entre pessoas do mesmo sexo e de diferentes religiões? Não, nunca. Mas por que? A igreja não acolhe homossexuais? Claro que acolhe. Ela acolhe o homossexual, mas ela não acolhe o pecado, porque a natureza humana nos constituiu para que homem e mulher se encaixem perfeitamente, né,
neste instinto natural que nós temos e a partir daí geremos vida. Se a gente não tem essa geração de vida, isso não é natural. Então não é possível, não é permitido e não é aceito de forma alguma pela igreja. Diferentes religiões, como eu falei, sim, né? É possível que, de repente, com credos diferentes, as pessoas possam se casar na igreja. Por exemplo, se nós temos um muçulmano, que é uma religião que não tem nada a ver com o cristianismo. E nós temos um católico. Eles se amam, eles querem se casar, mas nenhum dos dois quer abrir mão da sua religião. Então, para que se case na igreja católica, será necessário que a parte que não é cristã assuma o compromisso de que os filhos que forem gerados dessa união sejam educados e criados na doutrina cristã católica. Se assim o for, o matrimônio será autorizado pelo bispo. O mesmo acontece com os cristãos também, mas de outras seitas, de outras religiões. Por exemplo, temos um evangélico e um cristão católico. É a mesma coisa. Embora ele tenha sido batizado na igreja dele, né? Porque no caso do muçulmano ele não é batizado. Então ali a gente já tem uma disparidade de culto. Mas aqui nós temos um culto misto, porque os dois são cristãos, porém um é católico e um é protestante. Então ele foi batizado em outra igreja. Os dois serão, eles podem, desde que os filhos também sejam educados na doutrina cristã católica. Aí é permitido que seja realizado um casamento na igreja católica. Onde deve acontecer o sacramento do matrimônio? Exclusivamente dentro da igreja. Então sempre será necessário dentro da igreja. Se você viu o casamento acontecendo no campo, não é um sacramento, porque o sacramento ele deve ocorrer dentro da igreja. A não ser em casos excepcionais. Eu tenho um caso de uma amiga muito grande que eu acompanhei o casamento dela, foi dentro da UTI, porque ele estava na iminência dessa morte, estava com câncer muito agravado e ela desejava se casar com ele. Então o bispo autorizou, ele foi até a UTI e lá ele realizou o casamento, mas em condição excepcional mesmo. Quais são os documentos necessários para o sacramento? Primeiramente, o documento de batismo dos dois atualizado, né? Então, você vai ter que ir na paróquia ou na igreja onde você foi batizado solicitar essa certidão atualizada no máximo de 6 meses. E na paróquia que você pertence, porque nós temos uma paróquia perto da nossa casa, é aquela paróquia que nós pertencemos. Ali o nosso território faz parte dessa paróquia. Então, toda entrada, toda documentação tem que ser feita nessa paróquia, porque ali é que eles vão verificar se existe algum impedimento, alguma coisa. Então a gente faz todos os trâmites ali, depois a gente pede transferência para a igreja onde a gente deseja se casar. É necessário também fazer um cursinho de noivos. Por quê? Muita gente está afastado da igreja e na hora de casar busca a igreja, mas não sabe nem o que significa o sacramento. Como ele é tão importante, como ele foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, como a castidade é tão importante, tudo isso é importante. A abertura à vida, tudo isso é importante que a gente conheça, tenha conhecimento antes de contrair o sacramento. Outra coisa importante, depois que a gente conseguiu os documentos, os trâmites todos corretos, esperando a grande data, é muito importante para o recebimento de qualquer sacramento que a gente receba o sacramento da reconciliação, a confissão. Por quê? Porque a gente tem que ter um coração puro para receber qualquer que seja o sacramento. E se você é um cristão católico e você gosta de receber, busca receber os sacramentos, você pode também solicitar ao padre que, juntamente com o sacramento do matrimônio, ele ministre a comunhão nesse sacramento durante o rito do matrimônio. Então, além de tudo isso, você também recebe. Você pode comungar Jesus Cristo, que é uma grandeza muito grande. Então, como vocês estão aprendendo, vocês que vão casar, peçam isso para o padre também, se assim vocês puderem e desejarem de coração. O que é nulidade matrimonial? Nulidade matrimonial é um processo que acontece dentro de um tribunal. A quem é o responsável pela avaliação? É um juiz que faz parte do tribunal eclesiástico. É um tribunal parecido com os nossos tribunais que nós temos, os jurídicos civis, mas ele é eclesiástico, porque ele acontece dentro da igreja.
Então nós vamos ter pessoas que vão ponderar os dois lados para verificar se de fato existiu motivos para que esse casamento não tenha existido. Não é que ele vai cancelar o casamento, não tem como cancelar, é indissolúvel, porém pode ser que nunca tenha existido, que tudo isso que eu falei para vocês sobre a importância do matrimônio, que uma das partes não sabia. Então, por exemplo, quando o homem ele bate na mulher, a mulher é espancada diariamente, ele não entendeu, ele não está amando, ele não está se entregando para ela como deveria ser. Então, ele não cumpriu o seu papel de marido. Ele não entendeu como que é essa união. Ou quando, por exemplo, um dos dois foi coagido a casar obrigatoriamente. Ah, não, porque um estava grávido, então os pais obrigaram. Eles não casaram por amor, eles foram obrigados. Então, nessas circunstâncias, nós temos um tribunal que vai fazer essa avaliação. Então, se de repente você se separou numa dessas circunstâncias ou em outras e você gostaria de uma avaliação, vai ter que procurar o tribunal eclesiástico. Nós temos aqui na nossa diocese um que fica do lado da igreja, que é o de Santo Amaro. Então, você pode obter informação ali, você vai dar início a um processo, as partes serão chamadas, algumas testemunhas também, elas deverão falar sobre todo o ocorrido, para que o juiz possa, que é um padre, que ele possa julgar se de fato esse casamento nunca existiu, porque uma das partes não sabia o que significava isso. Outra coisa que torna também o casamento nulo, por exemplo, depois de casado, o homem ou a mulher não desejam, de repente, dormir um com o outro. Então não pode, porque os corpos eles se unem também no matrimônio. Então se isso acontece, ou se de repente descobre-se que um ou outro é homossexual depois do casamento, são coisas que levam à nulidade. Então esse casamento, embora tenha sido realizado na igreja, ele foi nulo, porque uma das partes não cumpriu o seu dever de esposo ou de esposa. Então é possível conseguir a nulidade. Uma vez que se torna nulo, então é como se ele não tivesse existido. Você não vai casar de novo. Simplesmente o primeiro casamento nunca existiu. Então, a partir de agora, uma vez que foi comprovado que ele é nulo, você pode se casar. O que é castidade matrimonial? Castidade é o que todos nós devemos defender, todos nós cristãos, porque um dos pecados é não pecar contra a castidade. Todos nós devemos respeitar a nossa castidade, ou seja, nos guardar para sermos do nosso esposo, da nossa esposa. Ou se optarmos, por exemplo, por ser padre, religioso, religiosa, nos guardar para Deus. Essa é a nossa obrigação. Dentro de um matrimônio existe uma castidade. Não quer dizer que você não vai se entregar, você vai se entregar exclusivamente para o seu esposo. Tá? Não podemos ter nenhum olhar que seja para outra pessoa. Então, essa é a castidade que é exigida pela igreja e pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós tenhamos olhos somente para o nosso parceiro, nosso esposo, nossa esposa. Isso é viver a castidade matrimonial. Os métodos contraceptivos são aprovados pela igreja? Os métodos naturais são aprovados pela igreja. Por quê? Por exemplo, você tem hoje o DIU. O que o DIU faz? Muitos deles. Ele permite que haja a fecundação do óvulo, do espermatozoide no óvulo, só que não dá desenvolvimento, ele não desenvolve. Isso quer dizer que ele é abortivo. Por quê? Porque existe a fecundação, existe um início de vida que não é dado continuidade. Pílula do dia seguinte é a mesma coisa. Então você teve a fecundação, foi gerada uma vida e você impede. Isso é abortivo, totalmente condenado pela igreja. Outros métodos também que não sejam naturais. Por quê? Porque você está bloqueando algo que é um dever seu de dar continuidade ao projeto de Deus. Então, se Deus te deu um dom, você tem que colocar ele a serviço. É claro que você e seu esposo conversarem e saberem o momento exato de terem os seus filhos, mas vocês podem utilizar de métodos naturais. São métodos, por exemplo, o método Billings ou o método Creighton, que são métodos naturais de conhecimento do corpo da mulher, que o homem e a mulher partilham isso juntos, que é gostoso, é prazeroso para os dois, porque eles vão conhecer e naturalmente eles sabem o período de ovulação da mulher e eles vão evitar estarem juntos nesse período. Então esse é um método natural aprovado pela igreja. Depois, os que quiserem podem me procurar que eu direciono para que tenham mais conhecimento sobre esses métodos. Esse é o método aprovado pela igreja. Qualquer outro tipo de método, anticoncepcional, camisinha, são todos condenados e não são aprovados. Por quê? Porque nós fazemos o papel de Deus, nós bloqueamos e nós só temos o sentido do prazer.
Na verdade, o prazer ele existe no matrimônio, ele deve existir, mas é um prazer com abertura à vida sempre. Porque o leito nupcial é comparado ao altar do Senhor, porque é um lugar sagrado. É ali onde o noivo e a noiva se entregam de corpo e alma, porque o nosso Senhor Jesus Cristo ali está. Então eles se entregam para que o plano de Deus, assim como Jesus se entregou no altar, entregou a sua vida ali, o homem e a mulher também se entregam para que o plano de Deus se realize, como Jesus Cristo se entregou para que a salvação da humanidade acontecesse, o esposo e a esposa se entregam para que a vida criada por nosso Deus, ela tenha continuidade. Para finalizar, eu queria convidar você a ser uma família cristã. O que é ser uma família cristã? É assumir a postura cristã em tudo que fizer. De oração com os filhos, de oração com o esposo, o cônjuge e a cônjuge, estar presente na igreja, ouvir a palavra de Deus, lerem a palavra de Deus juntos, rezarem um terço. Por quê? Porque o lar em que Jesus Cristo é o Senhor e ali habita, o mal não entra. Então eu convido você a viver nessa família cristã, a constituir uma família cristã. Então, viveremos um para o outro e ambos para a glória de Deus. Na paz de Cristo.